Obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora, pelo convite para vir ministrar essa palestra. O Dr. Silvano Raia pede desculpas por não poder comparecer e hoje eu vim aqui representá-lo. O título da palestra que ele propôs é Medicina Regenerativa. Bom, a gente sabe que a medicina regenerativa é uma ciência que tem a finalidade, o objetivo de substituir, regenerar células, tecidos e órgãos defeituosos, e a engenharia de tecidos é um ramo da medicina regenerativa que tem a finalidade de produzir órgãos, partes do corpo humano ex vivo, utilizando então matrizes ou scaffolds que são repovoados com células. E para se conseguir um progresso nessa área de bioengenharia de órgãos, é muito necessário então ter um crosstalk entre duas ciências distintas, então as ciências biológicas, ciências médicas e também as ciências mecânicas. Isso está muito bem descrito na capa dessa revista Time de 1938, onde está mostrando o Alex Carrel, que foi ganhador do Nobel em 1912, e também o Lindenberg, que foi um aviador, que foi o primeiro a cruzar o Atlântico. Então, esses dois em conjuntos construíram então o primeiro a bomba de perfusão, que é muito empregada hoje também para perfundir órgãos, e todo esse princípio, então mostrando que a engenharia de tecidos depende então da associação dessas duas grandes ciências, ciências médicas e a engenharia mecânica. Bom, aqui nesse slide eu vou falar um pouquinho, eu dividi uma cronologia da era dos transplantes. A gente dividiu em três fases, A primeira fase foi a fase cirúrgica, que se iniciou-se no início da década de 20, no início do século XX, então de 1900 e 1970, os problemas eram bastante elementares. Então, as perguntas que tinham era qual a melhor maneira de se captar o órgão, qual a melhor maneira de preservar esse órgão e transplantar no receptor. Outras dúvidas que tinham eram sobre as técnicas operatórias, qual a melhor maneira de realizar essa cirurgia e também como achar os doadores compatíveis, fazer a tipagem HLA. A próxima fase, que vai da década de 1970 ao ano 2000, é a fase imunológica. Então, depois de vencido a parte técnica, começou-se a transplantar os órgãos. Então, e esses órgãos eles só sobreviviam por 10, 15, 20 dias. Então, era muito pouco. Então, com o advento da imunossupressão, principalmente com as drogas imunossupressoras como a ciclosporina, conseguiu-se, então, ter maior taxa de sucesso nos transplantes. E as técnicas foram se aprimorando e foram aumentando o número de órgãos a serem transplantados, e ao passo de chegar então de fazer os transplantes de blocos viscerais. Então, houve então o aumento progressivo dos órgãos, os aumentos das indicações e também a qualidade e expectativa de vida do paciente também transplantado também aumentou. Então, houve um boom nessa época, nessa fase dos transplantes, e só que isso não foi acompanhado pelo número de órgãos disponíveis. Então, começou-se a ter falta de órgãos e aumenta na fila de espera para receber esses transplantes. Então, a próxima fase é a era que a gente está entrando, que iniciou-se em 2000. Essa era é a fase da medicina regenerativa, e essa fase ela visa, então, através de novas técnicas, conseguir, então, aumentar os órgãos para serem transplantados a partir de diferentes técnicas. A primeira é utilizando o resgate de órgãos limítrofes, então, órgãos que não teriam capacidade de ser utilizados para ser transplantados, então, eles são recondicionados, e assim, então, eles têm características que podem ser utilizados para ser transplantados, e também através da bioengenharia de órgãos também, que é quando você pega órgãos ou matrizes, ou scaffolds, e repovoa com as células do receptor e produz órgãos totalmente compatíveis que podem ser transplantados no receptor. E essa tecnologia de transplante de órgãos, então, de bioengenharia de órgãos, então, ela teria uma tolerância implícita, que você conseguiria produzir órgãos totalmente compatíveis com o receptor e uma disponibilidade limitada de órgãos. Então, é como se fosse biofábricas de órgãos, e com isso a gente espera que, se essa tecnologia a gente domine ela, a gente consiga então diminuir muito essas filas de transplantes.
Além disso, tem vários grupos também trabalhando com xenotransplante, então fazendo engenharia genética, como em suínos. Então tem um grupo da Virgínia já modificando o genoma de suínos para produzir órgãos totalmente compatíveis com os seres humanos também. E o que vem mais sendo muito estudado também é o uso de células-tronco para diminuir a rejeição. Então, o uso de células-tronco mesenquimais é uma fonte muito importante de células-tronco mesenquimais que tem no nosso corpo, é o tecido adiposo, que está facilmente disponível, e no tecido adiposo tem as células-tronco mesenquimais, que tem inúmeras propriedades, como produzir fatores angiogênicos, antifibróticos, antiapoptóticos, e também regular o sistema imunológico. Bom, eu vou começar então falando um pouquinho dessas técnicas na medicina regenerativa. A primeira que eu vou começar a falar é sobre o resgate de órgãos limítrofes. Então, tentar melhorar os órgãos que não seriam transplantados através de técnicas de perfusão, para deixar eles com qualidades para serem transplantados nos receptores. Desde 1978, foi tese do Dr. Silvano Raia, ele já bolou um equipamento para fazer perfusão de fígados. Então, nesse equipamento que está mostrado um esquema à esquerda, a gente vê onde está circulado, é uma bomba que faz diferentes pressões. Essas pressões simulam os movimentos que são realizados pelo diafragma, né, no fígado. A gente tem também logo à direita dessa bomba, né, uma panela onde é colocado o fígado, e tem uma lâmpada também que é iluminada e aquece, e também tem-se todo um sistema de fluxo de pressão que vão fazer a perfusão desse órgão. E nessa perfusão, nesse perfusato, pode-se colocar diferentes fatores, como fatores de crescimento, os hormônios e até mesmo células-tronco, que vão ajudar a melhorar a qualidade desse órgão enquanto ele aguarda para ser transplantado. Então, esse é um equipamento básico de perfusão que foi construído pelo Silvano Raia em 78, e à direita a gente já vê um equipamento já mais avançado, que fica num carrinho que você pode transportar de um centro ou de uma sala para outra. Então, as tecnologias estão avançando bastante para a produção desses equipamentos de perfusão. Aqui eu mostro um trabalho onde foi feito com 40 pacientes, foi feito com fígado, né, desses pacientes. Metade desses pacientes receberam fígados que foram perfundidos nessas máquinas de perfusão, e a outra metade, os órgãos, eles foram mantidos no sistema convencional, que é essa solução hipotérmica estática. E eles compararam como é que foi o transplante nesses dois casos, nesses dois grupos de pacientes. Então, no grupo que recebeu os fígados que foram perfundidos, a gente viu, nos gráficos estão mostrando esses dois grupos. À esquerda foram que recebeu os fígados em máquina, e à direita foram os fígados que receberam pela preservação convencional. Mostrando então que à esquerda os níveis séricos de lesão são bem menores, e isso foi significativamente estatisticamente significante. E o mais importante que esse trabalho mostrou, que o tempo médio de internação diminuiu no caso dos pacientes que receberam fígado que foram recondicionados na máquina. O tempo médio de internação caiu de 15,3 para 10,9. Bom, no caso dos transplantes de pulmão, então o resgate de pulmões, então eu estou mostrando aqui um estudo para vocês, utilizando essa máquina de perfusão. No caso do pulmão é feita uma perfusão normotérmica com a mesma temperatura corporal. Essa máquina de perfusão então passa o perfusato e também mantém a ventilação do órgão. Então, nesse trabalho então eles utilizaram pulmões que tinham algum tipo de lesão, como edema, e ligaram ali na máquina por 4 a 6 horas, e viu que quando esses pulmões eram mantidos em perfusão, isso aumentava em 4 vezes os índices de aproveitamento. No INCOR, eles já estão fazendo esses experimentos já há bastante tempo, já tem 2 anos de trabalho já experimentais com pulmões, né, fazendo a reconstituição desses pulmões nas máquinas de perfusão, e recentemente eles receberam autorização para fazer o primeiro transplante de pulmões que foram recondicionados, e isso foi matéria em 2012 em diversos jornais, mostrando o sucesso, pela primeira vez, um paciente que recebeu um transplante de pulmões recondicionados.
Em relação ao rim, também existem máquinas de perfusão para rim. A gente vê que o equipamento é bem mais simples, tem um tamanho de uma bolsa com uma alça, e isso permite que ele pode ser transportado facilmente quando é feito a perfusão por transporte aéreo de uma região para outra. E nesse estudo foram utilizados 672 pacientes, onde se comparou os rins que foram perfundidos na máquina de perfusão contra o outro grupo que recebeu rins que foram mantidos em condição hipotérmica, né, estática. E eles viram que nesse gráfico, né, análise da sobrevida após um ano, e a gente vê que a linha escura, os pacientes que receberam um rim que foram perfundidos na máquina tiveram uma sobrevida maior, e essa diferença foi estatisticamente significante, mostrando que isso então poderia ajudar nas reduções dos custos operacionais de transplantes também. Bom, mudando um pouquinho agora a tecnologia, eu falei nos slides anteriores dos resgates de órgãos limítrofes, e agora eu vou passar para a parte mais de bioengenharia de órgãos, né? Bioengenharia de órgãos já é uma coisa que já está acontecendo em realidade, já está em fase clínica para alguns órgãos. Então a técnica de bioengenharia de órgãos consiste em você pegar um órgão, descelulorizar ele, então tratar ele com soluções detergentes que vão retirar todas as células do órgão, deixando só uma matriz, um scaffold acelular, sem nenhuma célula. Então essa matriz não é imunogênica, e depois você repovoa essa matriz, esse órgão, com células do receptor. Então, com isso você produz órgãos totalmente compatíveis com o paciente que irá recebê-lo. Então, isso já está na fase clínica para algumas condições. Então, no caso da traqueia, desde 2008 já está sendo realizado o transplante de traqueia bioengenheirada. Depois desses transplantes já foram realizados mais 5 com sucesso. E recentemente, em 2013, vocês devem ter acompanhado de uma menina sul-coreana que recebeu uma traqueia bioengenheirada. Essa menina tinha 3 anos. Então essa traqueia foi construída através de uma fibra de plástico que foi adicionada a células da medula óssea, células tronco da medula óssea dessa paciente, para produzir uma traqueia totalmente compatível com ela. Mas infelizmente essa criança veio a óbito 4 meses após o transplante, o que abriu debate sobre a eficiência dessa técnica. Mas em alguns relatos, quando a gente vai investigar, eles dizem que a traqueia que eles transplantaram, ela estava íntegra e funcional, e que a morte dela foi ocasionada por outras complicações. Então, existe ainda muito debate acerca da técnica, ainda se ela é eficiente ou não para uso clínico abrangente. Bom, falando da bioengenharia de bexiga, também é uma das fases também que estão bastante avançadas. O primeiro transplante de bexiga, né, bioengenheirada foi realizado em 1999 pelo grupo do Anthony Atala, da Wake Forest University, e que esse grupo está investindo muito na bioengenharia de órgãos, como eu vou mostrar nos próximos slides também. E esses pacientes foram acompanhados por 8 anos, e esse trabalho então depois foi por 7 anos, e esse trabalho depois foi publicado na revista Lancet. Então, para fazer esse órgão bioengenheirado, então eles fizeram umas biópsias da bexiga do paciente que iria receber, cultivou essas células desse paciente. Então foram tiradas células do músculo liso e também células endoteliais da bexiga, cultivaram essas células e depois repovoaram essas células numa matriz de colágeno, com uma estrutura bem similar de uma bexiga. Então repovoou essa matriz com as células do paciente que iria receber. Então esse organoide produzido era totalmente compatível com o receptor e foi transplantado com sucesso. No caso da produção de rim, bioengenharia de rim, então também já está em fase de estudo também, mas não na fase clínica. No rim está mais em estudos em modelos animais, e quem está fazendo bastante estudos com o rim é o grupo do Harold Ott, da Harvard Medical School, e eles estão fazendo bastante trabalhos e já conseguiram descelulorizar diferentes rins de diferentes espécies, né? Então de seres humanos, de suínos e também de ratos. E o grupo do Anthony Atala, que eu mostrei no slide anterior, ele já está com os equipamentos para fazer a impressão tridimensional de órgãos, e ele já tem algumas demonstrações de impressões que estão fazendo para rins também, que eu vou mostrar um vídeo nos próximos slides.
Então, na fase experimental em ratos, para a construção de rins, esses rins já foram transplantados em modelos animais, esses rins produzidos por bioengenharia de tecido, mas ainda existem alguns detalhes que precisam ser acertados ainda. Então, o rim ele é capaz de produzir urina, mas em quantidade muito inferior em relação ao rim nativo, e essa produção de urina também ainda é rica em glicose e muito pobre em ureia e creatina. Aqui nesse slide eu vou mostrar para vocês a impressão tridimensional de um rim, se vocês puderem colocar para passar o vídeo. Então aqui está mostrando uma impressora tridimensional, então no lugar da tinta é colocado as células do receptor, e essa impressora então começa a colocar as células por camada, né? A quantidade o tempo que se gasta para imprimir um rim é estimado em 7 horas. Se vocês não estiverem conseguindo colocar o vídeo e puder abrir o arquivo manualmente, então ele está mostrando a impressora. Então em cima tem o cartucho onde tem as células humanas, né, do receptor. Então ele é colocado para imprimir, aí já está um rim que já está quase na metade da impressão. A impressão total demora em torno de 7 horas, e esse Anthony Atala, durante a palestra dele, ele imprimiu um rim, ele fez uma bioengenharia de um rim, e ele vai mostrar um rim que foi produzido com essa tecnologia de bioengenharia de órgãos. Então é uma técnica que ainda um pouco muito rudimentar, mas alguns grupos já estão obtendo resultados muito excelentes. Então isso é um rim que foi impresso com essa técnica de impressão tridimensional. Bom, em relação à bioengenharia de coração, então ele ainda também está em fases experimentais. Então existem vários grupos ainda buscando a melhor forma de descelularizar o órgão para depois ser repovoado com as células do receptor. Então nessa figura eu estou mostrando um trabalho que foi publicado em 2008 na Nature Medicine, mostrando um grupo de pesquisadores testando diferentes tipos de solvente para tentar retirar as células do doador para depois ser repovoado com as células do receptor. Então na primeira linha a gente vê que essa solução, esse solvente é muito mais fraco, a gente mantém ainda algum tipo de células, como a gente pode ver nos cortes histológicos à direita. Na fileira do meio, então, a gente já tem um solvente um pouquinho mais forte, onde a gente consegue retirar uma maior quantidade de células do doador, e na última linha a gente vê um solvente que a gente acha assim, mais ideal, que é o SDS, que ele consegue retirar com quase totalidade as células do órgão, deixando uma matriz totalmente acelular e não imunogênica, para depois ser repovoada com as células do receptor. E note que nos asterísticos que tem nos cortes histológicos estão mostrados os vasos todos preservados após a descelularização desse órgão. Bom, no coração ainda também, como eu disse, está em fase experimental, então tem sido feito vários experimentos, não só em ratos, também como em suínos, e eles estão descelularizando esses órgãos, repovoando com células de músculo liso e células endoteliais, e nesse experimento que eles fizeram, que foi publicado na Nature Medicine, após a construção, a bioengenharia do coração, eles mantiveram esse coração em perfusão por até 28 dias, e o mais interessante é que após 4 dias eles já começaram a observar algumas contrações macroscópicas. E eu vou mostrar um vídeo no próximo slide também dessas contrações. E esses resultados também têm sido bastante positivos no caso de suínos, então o que abre caminho também para logo se começar os testes clínicos em seres humanos também. Então aqui os slides mostrando então 2 corações que foram bioengenheirados. Se vocês puderem iniciar os slides, os vídeos, a gente vai notar que após 4 dias da produção esses ovos, eles já começam a ter algumas contrações bem visíveis. Então isso são corações de ratos que foram descelularizados e depois repovoados com as células do receptor. E ainda nos artigos, nesse artigo não foi feito o transplante em vivo desses órgãos, mas eles pelo menos deixaram ligados nos equipamentos de perfusão e acompanharam as contrações após alguns dias da recelularização do órgão.
E por último, eu deixei para falar do fígado. O fígado também ainda está em fase experimental em ratos, então já tem toda a tecnologia para descelulorizar esse órgão. Então, na última fileira, a gente tem um fígado totalmente descelulorizado, fica só um fantasma, uma matriz totalmente acelular. E à direita, a gente vê que toda a vasculatura, após a descelularização, é preservada. Então, em azul, a gente tem o sistema porta preservado, em vermelho, o sistema arterial, em amarelo, o sistema venoso, e em verde, o ducto biliar, tudo preservado após a técnica de descelularização. A descelularização só tira as células, mas mantém todo o sistema vascular intacto. Depois, com o repovoamento das células endoteliais e células hepáticas, a gente consegue, então, produzir órgãos funcionais. E esses órgãos que foram produzidos, por bioengenharia de tecidos, foram transplantados num rato, um transplante heterotópico. Eles deixaram por 8 horas, e por 8 horas esses órgãos se mantiveram funcionais, demonstrando então o princípio de bioengenharia de fígado funcional em modelos de ratos. Bom, então a gente está vendo vários centros lá fora com tecnologias em estágios bastante avançados em relação à bioengenharia de órgãos em tecidos. Então, visando em trazer essas tecnologias para o Brasil, o professor Silvano Raia decidiu criar o CIPETRO, que é um Centro Integrado de Pesquisa em Transplante de Órgãos. O CIPETRO está sendo financiado pelo Ministério da Saúde. A gente recebeu mais de 13 milhões de reais para financiar esses projetos, e esses projetos estão sendo integrados com diversos laboratórios que participam do CIPETRO. Então, tem os diversos LINs da Faculdade de Medicina da USP, então o LIN 37, o 19, o 29, o 61, além do Centro de Estudos de Genoma Humano da USP, do qual eu faço parte, onde a gente está fornecendo, onde a gente tem expertise, né, para fazer cultivo tanto de células-tronco como cultivo de células de diversos tecidos. Então, a gente vai fornecer as células-tronco tanto para fazer as perfusões e o recondicionamento dos órgãos, como também iniciar a bioengenharia de órgãos e tecidos. Então, através da criação do CIPETRO, também foi lançado um edital recentemente, agora em 2003, onde também vários outros grupos puderam aplicar esse edital e também para conseguir financiamento para suas pesquisas. Então, não só os integrantes do CIPETRO tiveram a chance, né, de receber verba também para realizar as pesquisas, mas também qualquer centro do Brasil pôde aplicar o edital, que visa basicamente, o intuito desse edital era novas tecnologias para bioengenharia de órgãos e tecidos. Bom, e por último, eu queria concluir minha palestra falando que a medicina regenerativa já faz parte da evolução de transplante de órgãos. A gente vê que lá fora essa tecnologia está avançando bastante, e a gente está tentando trazer essas tecnologias para o Brasil. Haja visto, para o transplante de pulmão já começou a ser feito, em alguns casos, o recondicionamento de pulmões de órgãos limítrofes. Então, aos poucos, essas tecnologias estão chegando, e isso vai demandar muita pesquisa, e para realizar essas pesquisas a gente tem que ter o apoio dos órgãos financiadores, e eu gostaria de agradecer todo o apoio que o Ministério da Saúde tem nos dado com o projeto CIPETRO, e eu gostaria também de agradecer a atenção de todos. Muito obrigado.